Olá pessoal, tudo bem? Dando início ao nosso PET Volume 2. Nossa temática dessa semana vai ser globalização. Bem, para a gente entender melhor, né, o que seria a globalização? A globalização é o processo da economia e da cultura mundial, né? A globalização tornou-se possível com os avanços da Revolução Técnico-Científica e Informacional, iniciada em 1970. É comum também a gente encontrar em alguns livros onde essa data aí assim pode alterar. Às vezes encontra-se na década de 1980, mas tudo começou a partir daí, onde foi o ponto precursor da globalização foi na década de 70. Bem, como funciona? Esse processo é consequência principalmente da expansão dos sistemas de comunicação por satélites, da telefonia, da presença da informática, na maior parte dos setores da produção e serviços através da internet. A globalização constitui um estágio máximo de internacionalização, a amplificação do sistema mundo de todos os lugares, de todos os indivíduos, logicamente em graus diferentes. Globalização é muito comum também a utilização do termo mundialização para definir globalização, né? A globalização é um termo que foi elaborado já um período mais recente, 1980, para descrever o processo de intensificação da integração econômica e política internacional, marcado pelo avanço dos sistemas de transporte e de comunicação. Ou seja, a globalização tem como fundamento, né, onde o ponto precursor ali assim desse termo da globalização a partir do que? Dos avanços dos meios de transporte e de comunicação. Por se caracterizar como um fenômeno de caráter mundial, muitos autores preferem utilizar esse termo mundialização, como eu já havia falado. A expansão colonial marítima. É preciso lembrar que, apesar de ser um conceito recentemente elaborado, a sua ocorrência é bem antiga, né? A maioria dos cientistas sociais marca o seu início no final do século XV e no início do século XVI, quando os europeus iniciaram o processo de expansão colonial marítima, né? Aqueles períodos das grandes navegações, onde eles estavam em busca de novas terras. Com isso, é possível perceber que a globalização não é um fato repentino e consolidado, mas um processo de integração gradativa que está constantemente se expandindo. Temos um termo também muito utilizado aí assim, quando se fala em globalização, seria aldeia global, né? Esse termo aí assim é muito usado para se referir à globalização. Tem uma mundialização, né, também, que é um termo utilizado para definir globalização, e esse aldeia global. Porém, o aldeia global ele tem como foco, né, o nome aldeia global, ou seja, como se o mundo, né, se tornasse o quê? Uma aldeia, né, onde, de certa forma, não tem limites, né? Mas não é bem assim. Há países que estão sim à margem da globalização, né? Para muitos autores utilizam o termo aldeia global para se referir à globalização, pois ela não se limita aos planos políticos e econômicos, ocorrendo também no âmbito da cultura. Observa-se uma grande troca de costumes, hábitos, mercadorias e mercadorias culturais. Os animes japoneses, por exemplo, os filmes de Hollywood, um outro exemplo, né? São assistidos em todo mundo, né? Além também temos alguns produtos que podemos citar, né? Como a Coca-Cola, por exemplo, a Nike, né? Você vê que a Adidas hoje também ganhou uma impulsão muito grande no mercado mundial,
né? Ou seja, são marcas que estão de fato espalhadas por todo o mundo aí. Temos também o termo padronização cultural, né? Assim, muito se fala sobre uma padronização, ou seja, devido a essa influência da globalização, né? Onde muitas culturas estão se dissolvendo, né? E a globalização está impondo uma cultura apenas, né? A cultura desses países que dominam a ordem mundial. Assim, muito se fala de uma padronização cultural, né? No entanto, há quem conteste essa tese, dizendo que o regionalismo também se amplia, promovendo o aumento da heterogeneidade cultural. Sim, muitas culturas são disseminadas aí diante do mundo, né? Porém, prevalece a cultura das grandes potências, né? Que impõe sua forma de vestir, sua forma de consumir, né? Assim, perante aos países subdesenvolvidos. Outros chegam a afirmar que o que ocorre na verdade é a homogeneização cultural, ou seja, a mistura das culturas, né? Onde elas se unem, né? E formam uma só cultura. Porém, eu acredito que ocorre sim uma padronização cultural, em que os costumes dominantes se impõem sobre os demais, como eu já havia falado, as grandes potências, né? Também é interessante a gente ressaltar, quando se fala em globalização, sobre os avanços tecnológicos, né? Onde a gente a velocidade de informação, né? Eu sempre costumo falar sobre o período em que estamos vivendo, né? Nós temos uma sobrecarga de informações, né? Recebemos informações o dia todo perante a gente está assistindo TV, o uso do celular, do tablet, né? Do computador. A gente vem recebendo informação o tempo inteiro, né? E informação algumas onde não tem fundamentos, né? São os chamados fake news. E temos também informações em tempo real, né? Aquelas que realmente estão acontecendo, né? Para vocês terem uma noção sobre os avanços na área da velocidade da informação, temos um exemplo aqui sobre a morte de duas personalidades mundialmente conhecidas, né? A primeira seria o Abraham Lincoln, né? Que faleceu em 1865, né? E a notícia chegou na Europa 13 dias depois do seu falecimento, né? E em contrapartida, agora em 2009, né, com a morte do cantor Michael Jackson, né, estava sendo divulgado praticamente em tempo real, né, todos os trâmites ali assim do seu sepultamento, né, do velório, entre outros. Né, para a gente ter uma noção de como a informação, a velocidade da informação mudou diante das tecnologias que foram aplicadas aí, né? Que foram criadas. O geógrafo e economista David Harvey, em sua obra A Condição Pós-Moderna, utiliza-se de um conceito específico para se referir ao aumento da velocidade nas trocas comerciais e de informações, a compressão espaço-tempo. Isso porque os avanços dos meios de transporte, as grandes distâncias, deixaram ou estão deixando de ser um obstáculo. Ao mesmo tempo, os avanços dos meios de comunicação também encurtaram o tempo, como no exemplo citado acima. O que se leva vários dias ou semanas para ser noticiado, hoje é conhecido pelo mundo todo em pouquíssimos segundos. Bem, pessoal, os meios de transporte seriam um dos principais fundamentos, né, dessa globalização, né, onde muitos países acabam implantando indústrias, né, em países
com grande oferta de mão de obra, de matéria-prima, né? São as chamadas transnacionais, né? Há tempos atrás eram chamadas de multinacionais. É muito comum a gente utilizar esse termo de multinacional se referindo a esse tipo de indústria, né? Mas quando você usa o termo multinacional, né, quer dizer que ela tem multinacionalidade, não é o ideal, né? É transnacional, né? Onde ela tem uma nacionalidade, né, e é implantada em outros países. Esse seria o termo mais correto de ser usado aí assim. E com isso, eles precisam sim dessa velocidade dos meios de comunicação, dos meios de transporte, até mesmo para a produção, né, a produção e escoamento da produção, né, onde a produção demanda matéria-prima e o produto também há essa demanda de ser vendido em outras partes do mundo. Né? Há essa demanda. Por exemplo, as fábricas de automóveis, né? Dificilmente você vai encontrar um automóvel ali que ele não tem peça aí, assim, de pelo menos 5 ou 6 países, né? Ou seja, as peças são fabricadas em várias partes do mundo e temos as montadoras ali específicas em determinado país. Temos o lado perverso, né, também dessa globalização. Nós falamos até o momento ali assim sobre a parte boa, né, onde há uma troca de culturas, de tecnologias, né, onde chegam a vários países. Porém, temos uma crítica à globalização. Entre essas críticas aí, temos o geógrafo Milton Santos, né, que escreveu um livro Por uma Outra Globalização, onde ele fala sobre a globalização, né, onde ela teria as três faces, né? Teríamos a face que eles apresentam, que seria uma face notoriamente benéfica, né? Mas benéfica para quem, né? Temos a perversa, né? Ou seja, muitos países que estão à margem da globalização, ou seja, eles não estão nessa linha, né? Não são úteis para esses países, estão à margem da globalização. E ele propõe uma outra globalização, né? Onde ela seja uma globalização mais humana, né? E eficaz, né? O que é interessante. O processo de globalização, em seus moldes atuais, vem sendo duramente criticado por alguns intelectuais e grupos sociais organizados. A principal afirmação é que este processo ocorre de uma forma que beneficia apenas as elites econômicas e os países dominantes, em detrimento das populações pobres e regiões de todo o mundo. O ponto central das críticas é que os avanços tecnológicos e das comunicações sempre alcançam primeiramente aqueles que possuem um poder aquisitivo superior. Isso não tem dúvida, né, pessoal? É uma realidade. Outro fator também é que com as expansões das inúmeras multinacionais, né, as transnacionais como nós falamos, pelo mundo todo, expande-se a concentração de renda, de modo que o número de pessoas contempladas pelos benefícios da mundialização diminui constantemente. Um exemplo a ser citado é o fato de as 3 pessoas mais ricas do mundo somam riquezas do que os 48 países mais pobres do mundo, né? Ou seja, ainda essa concentração de renda, né, é o principal fator ali assim controverso da globalização. Uma vez que essas multinacionais implantam-se em países subdesenvolvidos, em sua maioria em países pobres, onde tem uma demanda muito grande por emprego, elas se implantam nesses países, né? Tem abundância de mão de obra, com isso a mão de obra torna-se barata, né? Não qualificada, e com isso tem maiores lucros também, uma vez que nesses países subdesenvolvidos
as políticas relacionadas ao meio ambiente, as políticas trabalhistas ali, assim, né, as leis trabalhistas, né, são mais brandas. Com isso, aumenta a lucratividade, faz com que esses empresários tornem-se cada vez mais ricos também, né? Ocorre a tal concentração de renda. Além disso, segundo críticos da globalização, o processo de integração mundial foi construído tendo como base o modelo europeu de cultura e civilização. Assim, toda forma de conhecimento e comportamento teria sido estabelecido com base nos padrões eurocêntricos de moralidade, suprindo povos e culturas tradicionais de outros países, considerando inferiores pela ideologia dominante, né? É o chamado eurocentrismo, né? Onde, de certa forma, esse eurocentrismo, o nome diz tudo, né? Vê a Europa como o centro do mundo, né? Esse modelo europeu, onde essa ideia faz com que a gente idealize os europeus como centro do mundo, ou seja, povos considerados povos superiores, né? E os demais sendo inferiores, sendo apenas servos de um eurocentrismo, né? Do modelo criado por eles. Aqui está, né, mais detalhado, que eu havia falado sobre o geógrafo Milton Santos, na sua renomada obra Por uma Outra Globalização, divide esse fenômeno em 3 abordagens: a globalização como fábula, ou seja, da forma como ela é contada, né? Ou seja, a globalização como algo fantástico, positivo, extremamente bom. Temos o B, né? A globalização como perversidade, né? Da forma de como ela realmente é. E a globalização como possibilidade, quando se propõe uma ideia de uma outra globalização mais justa e igualitária, como eu havia comentado com vocês anteriormente. Bem, pessoal, encerramos então nossa aula sobre globalização. Espero que tenham gostado e entendido essa parte aí. Um abraço a todos aí.